Alô, Sailândia. E aí, meus queridos alunos, aqui novamente o professor João Vitor para mais uma aula de ciências. Tudo tranquilo com vocês? Aqui tá tudo beleza? Vamos lá. Aqui nessa aula a gente vai falar sobre os fósseis, certo? Aqui a gente já tem uma imagem ilustrativa de um fóssil, né? Mas o que é um fóssil? Então, fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, né, como moldes do corpo ou partes desse, rastros e pegadas. Aqui a gente tem um molde de um peixe numa rocha, certo? Então isso aqui é um fóssil. Aqui a gente tem também, ó, um exemplo aqui do que parece meio que um dinossauro, né? Também é um exemplo de um fóssil que está em uma rocha, certo? Que tem os moldes do corpo dele, né? Ou partes do corpo. E aí lembrando também que para ser considerado um fóssil, ele deve ter mais de 11 mil anos, certo? Já teve descobertas aí incríveis de restos de animais, né? Ou moldes assim como esse, com 9 mil anos, 10 mil anos, aí é como se fosse um semifóssil, né? Mas para ser considerado um fóssil tem que ter mais de 11 mil anos. Então, um exemplo aqui, ó, de para que servem os estudos dos fósseis, certo? Então, ó, ele permite a gente responder essa pergunta aqui, ó. Mas como sabemos que os dinossauros existiram? Então vamos ver aqui. Muitos organismos que desaparecem deixaram restos ou marcas nas rochas, né, que são os fósseis. Eles são estudados pela paleontologia, a ciência que estuda os seres vivos do passado. Então foi a partir de um fóssil, né, que a gente tem uma imagem de um dinossauro, né? Então foi a partir de um fóssil que foi encontrado de um dinossauro que os cientistas eles tiveram aí certeza de que os dinossauros existiram, certo? Então, ó, os fósseis eles são aqui, ó, essenciais para entender os ambientes da Terra, idade da rocha e também nos estudos sobre o petróleo, certo? Então, se você quer estudar o petróleo, né, você vai estudar também os fósseis que estão bastante interligados aí. Um fóssil se forma em condições muito específicas, pois geralmente um cadáver é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias, né? Acontece muito quando você está aí na sua casa, você vai jantar aquele frango assado, né? Pega aquela coxa do frango, uma das melhores partes que tem do frango, e aí você come, certo? E às vezes lá você joga ele fora. Quando dá uma semanas ele começa a se decompor, né? E daqui a algum tempo ele já não tá mais lá, certo? Então você pensa, ô gente, então como é que acharam esses fósseis de dinossauros se quando eu jogo esse ossozinho aqui ele acaba sumindo? Então calma lá que a gente vai explicar. As partes moles têm mais chance de serem comidas e decompõem-se mais rapidamente que as partes duras, né? Os ossos, as coxas, etc. As estruturas duras, portanto, apresentam maior possibilidade de formarem fósseis. Então aqui a gente vai explicar, né, como que surge esses fósseis aqui. Vamos pegar um exemplo da formação de um fóssil de um dinossauro, certo? Então aqui nessa primeira etapa, na primeira etapa, o corpo do animal inicia um processo de decomposição pela ação de organismos decompositores. Então ele morreu, vamos supor que ele caiu aí, se fosse um rio, né, um mar, um lago. E aí, claro que vai ter uns peixezinhos lá que vão comer algumas partes do corpo dele. Ele começa a se decompor, certo? As bactérias. E na segunda etapa, o material do esqueleto é substituído por minerais do local em que se encontra e sua forma original é preservada, certo? Então aqui, ó, ele começa, digamos assim, a ser soterrado pelos minerais aqui na etapa 2, né? Que é aquele processo lá da construção das rochas sedimentares, que foi da nossa última aula, certo? E aí então na etapa 3
O fóssil é encontrado após a escavação, né? Então, os cientistas fizeram uma escavação lá, e aí aqui na etapa 3 acabaram encontrando esse fóssil aí, ó, desse dinossauro. Então, esse aqui é um dos processos de formação dos fósseis, certo? Então, é por isso que uma das rochas mais fáceis de se encontrar os fósseis são as rochas sedimentares, ok? Às vezes no processo de fossilização, né, o processo de fossilização é aquele que forma o fóssil. As partes duras do corpo do ser vivo são substituídas por minerais e sua forma original é preservada. Em outros casos, o organismo é completamente destruído, mas sua marca ou seu molde fica reproduzido na rocha. Um exemplo aqui, ó, foi desse peixe, né, o fóssil de peixe, cerca de 35 centímetros de comprimento, esse tamanho aqui dele, né, daqui, ó, até aqui, a cabeça até a cauda, 35 centímetros, exposto no Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Então, aqui ele foi completamente, digamos assim, substituído as suas partes por minerais, mas porém ficou a sua marca, né? Ele está marcado aqui nessa rocha. Então, no Brasil a gente tem muitos fósseis, né? Tem até museus também, né? Como foi citado esse daqui, ó, no Museu de Paleontologia da Universidade Regional, lá no Ceará. São raros os casos em que o corpo todo de um organismo fica bem preservado, né? Isso é raro. Mas isso aconteceu, por exemplo, com os mamutes, parentes extintos dos elefantes, que tiveram a carne e a pele congeladas ao ficarem soterrados sob o gelo na Sibéria. Então, os casos dos mamutes, eles ficaram bem conservados porque, digamos assim, eles ficaram congelados, né? Então, eles estavam, digamos assim, que perfeito para estudo. E como os insetos presos na resina de pinheiro, aqui essa resina aí, nessa resina fossilizada, chamada de âmbar, já foram encontrados insetos que viveram há milhões de anos. Então aqui, ó, insetos conservados em âmbar há cerca de 40 milhões de anos. Isso daqui é como se fosse uma resina que sai da árvore, né? Vamos supor que tem um inseto lá, uma formiga, certo? Ou uma abelha. E aí essa resina ela começa a cair e aí o inseto ele acaba ficando preso dentro dela, certo? E depois ocorre esse processo aí de fossilização. Então por isso que os insetos, aqui como mostra nesse âmbar, eles são mais facilmente encontrados no seu tamanho inteiro. O estudo de evolução dos seres vivos indicam, por exemplo, que entre os animais vertebrados, né, esses animais que têm esqueletos, os peixes devem ter surgido antes dos anfíbios. Então, ó, os estudos sobre os fósseis, eles indicam que os peixes, eles nasceram, né, surgiram, ó, antes dos anfíbios, que são aqui, ó, sapos, rãs e salamandras. Esse antes dos répteis atuais, né, jacarés, tartarugas e lagartos. Então, com o estudo do fóssil, ele indica aqui que veio primeiro, ó, os peixes, como primeiro, né, depois os anfíbios e depois os répteis, que são aqui, ó, os jacarés, tartarugas, lagartos e entre outros. Isso aí que vai ser estudado depois quando falar sobre a evolução. Então, em estratos mais antigos, vamos encontrar fósseis de peixes, mas não vamos encontrar fósseis de anfíbios e répteis. Como assim? Aqui a gente tem esquematizado, ó, as camadas, né, da rocha aqui. Ó, distribuição de alguns fósseis de vertebrados nas camadas de uma rocha sedimentar. Então, ó, aqui, se olhar lá no fundo, né, as camadas mais antigas, essas camadas aqui que ele está citando, ó, essa daqui e essa daqui. Você vai ver que aqui a gente só encontra peixe, peixe, peixe e peixe. E aqui na camada intermediária, que é essa daqui, você começa a encontrar aqui um peixe e um anfíbio. Então é por isso que ele tirou essa conclusão, ó, que primeiro vieram os peixes, depois é que surgem os anfíbios. E nessa camada aqui mais recente é que começa a aparecer aqui, ó, um réptil, né? O réptil no meio dos anfíbios e dos peixes. Então também isso indica que depois é que começaram a surgir os répteis, né? Então por quê?
quem está embaixo, certamente ele foi, digamos assim, enterrado primeiro, né? Para depois os outros ser enterrados por cima. Então daí que eles tiram essa conclusão, certo, pessoal? Então é bem interessante a nossa aula de fósseis, né? Bem rápido, bem simples. E aqui, ó, são as questões que a gente vai realizar a atividade. São somente essas 3 questões aqui que estão referentes aos fósseis, 9, 10 e 11. E é isso aí, pessoal. Bons estudos e fui.